Oi, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Você já participou da aula do Zoom com a prof numa aula muito interessante de ensino religioso, né? E ficou aí o desafio para você desempenhar atividades durante essa semana, sendo luz e ajudar o próximo. Agora vamos ver aqui sobre agricultura no Brasil. Vamos falar um pouco sobre minifúndio, latifúndio, monocultura, capitanias hereditárias. Nossa, quanta coisa, professor. Então vamos lá, atenção, ó, olho no olho, bem próximo da prof. Então aqui, essas duas fotografias que a gente vê é um pedação de terra com plantação de soja e o outro já na colheita, certo? Ela só é colhida quando todo esse verde fica bem amarelo, tá bom? E a prof conhece um pouco disso por causa que o meu esposo mexe com essa parte, com essa questão de agricultura, ele gosta muito disso. E o que a gente pode perceber aqui? O Brasil hoje é o maior produtor de soja e exportador. Ele manda para outros países, inclusive a China, certo? E para que isso seja atingido de grande escala, com mais rapidez, tudo precisa ser mecanizado. E vocês lembram quando a gente falou sobre as sociedades sedentárias, sociedades nômades, a gente viu que eles trabalhavam muito assim, mão de obra humana, as pessoas estavam mais próximas, plantavam ali aquele pedacinho de terra e tal. Para o negócio surtir efeito e atender uma grande escala, uma grande demanda, precisa ter ser mais rápido. E como que isso funcionou? Com máquinas, né? Vocês já falaram em outras aulas, ceifa, colheitadeira, plantadeira, né? Tudo mais. A gente já viu, inclusive, na aula passada sobre as irrigações, né? Processo de irrigação que também acelera e ajuda no desenvolvimento da planta, ok? E isso faz com que a produção seja melhor, se amplie, a colheita seja mais rápida e o produto não se perca na roça e chegue mais rápido onde ele tem que chegar. E aí vem a questão que eu falei no início, minifúndio e latifúndio. Minifúndio é uma pequena propriedade rural usada para plantio de terra, mas uma pequena propriedade de terra. E o latifúndio é uma grande extensão de terra, que pode ser para o plantio e também para a criação de gado, né? Latifúndio, grande extensão, minifúndio, pequena extensão. A gente tem aqui o mapa do Brasil, esse verdinho com bastante gente aqui, uma laranjada, que quer dizer 1%, e daí um gráfico, tá? Tipo uma pizza aqui, mostrando a parte verde e a parte laranjada. A parte verde é o latifúndio, alaranjada é o latifúndio, a parte verde é o minifúndio, ou seja, 45% do Brasil é uma extensão de grande, uma proporção de grande extensão, grandes extensões de terra, latifúndios, terras assim grandes, espaços grandes para o plantio. Mais 55, um pouco mais da metade, são pequenos produtores, tá? Pequenos fazendeiros, pequenos sitiantes, pessoas que têm chácaras, que fazem uma produção menor, mas que atende o mesmo fim. E para a gente ter uma noção aqui dos produtos que são exportados e mandados para o país, temos a carne, principalmente de frango, o açúcar e o álcool. E isso depois do soja, que o soja é um dos produtos que é mais exportado para outros lugares. E isso, tanto o açúcar quanto, que no caso o álcool vem do açúcar, o frango e o soja precisa de terras amplas, de latifúndios, ok? Agora nós vamos relembrar um pouco do que a gente estudou lá no comecinho do ano no colégio. Lembra da carta de Pero Vaz de Caminha que ele escreveu para o rei de Portugal, Dom Manuel? Lembra de um pedacinho? A prof vai ler aqui. Vão na página 81 e acompanhem comigo, ó. Desde quando existe latifúndios no Brasil? Ó, lá no começo, quando o nosso Brasil foi descoberto. Olha o que diz esse pedacinho, vocês vão lembrar, se vocês pegarem a apostila do primeiro bimestre, o primeiro texto que a gente leu em português, ó, o segundo texto,
Ó, mas a terra em si é de muito bons ares, frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então aqui Pero Vaz de Caminha quis mandar para o rei de Portugal, através de uma carta, que aqui teria muita produção, dependendo do que fosse plantado, né? E ele chegou bem na região no Nordeste. Olha aqui o mapa que você vê na sua página. E olha aqui a foto do Pero Vaz de Caminha escrevendo a carta para o rei. Então, o trecho dessa carta, que está aqui acima citado, é quando a esquadra de 20 dos navios que vieram de Portugal, no dia 22 de abril de 1500, foi uma viagem oficial, né? A mando do rei Dom Manuel, comandada por Pedro Álvares Cabral, para fazer negócios. Eles queriam ir para a Índia fazer negócios, mas eles erraram o caminho e chegaram aqui no Brasil. A parada aqui acabou se tornando parte da rota portuguesa rumo ao Oriente. Depois de 330 anos, 3 décadas, conhecendo esse litoral e explorando o pau-brasil na Mata Atlântica, o governo de Portugal iniciou, a partir de 1530, o processo de colonização. Começaram a colonizar o nosso Brasil, né? Porque aqui tinha... eles começaram a distribuir a terra para as pessoas interessadas, para os portugueses. Aqui tinham vários europeus e começaram a repartir as terras entre capitanias, não eram estados, fizeram divisões em capitanias. E aí, os donos dessas capitanias, o dono desses lugares, que começaram a possuir a terra para fim de cultivar, receberam doação, e o documento que eles receberam tinha o nome de Sesmarias. Não é Seis Marias, é Sesmarias. Tá no texto complementar da página 81, ok? E no Você Sabia, a gente vai ver um pouquinho do açúcar, porque depois a gente vai ver que o açúcar foi um dos principais produtos explorados aqui no Brasil no início. E na Europa era um produto muito bem visto no século XV, XVI. Uma mercadoria rara e muito cara. Era usada como remédio pelos médicos e tempero para as iguarias. Era muito valorizada e por isso aumentou a plantação, inclusive aqui no nosso país. Virando a página 82. Vamos ver aqui como precisava de muita terra para plantar o açúcar. Então, era o latifúndio, extensão grande de terra que precisava. E por eles precisarem muito do açúcar, plantava-se cana de açúcar, tá? Que é o canavial, que a gente vê a imagem aqui das pessoas plantando. E como eles dedicaram o plantio de um produto só, que era a cana de açúcar, esse produto se chama monocultura. Um produto só plantado na terra, a cultura, o plantio de um produto é monocultura, ok? E isso iniciou-se ou deu extensão ali no Nordeste. Nós vamos ver no mapinha ao lado da página 83, ali no Investigue, tá bom? E as lavouras eram necessário muito trabalhador. Aí eles trouxeram africanos e começou a exploração da mão de obra escrava. Os africanos, os indígenas começaram a ser escravizados para plantar, colher, fazer a espremer, tirar o caldo de cana. Quem que gosta de caldo de cana? Eu não tenho aqui, mas a gente conhece, sabe que é muito bom, né? O caldo de cana, depois o caldo de cana vai fervendo num panelão, num tacho grandão, e aí começa a ferver, daí faz o melado, quem gosta do melado. Aí depois do melado mole tem o melado batido, que ele já é um pouco mais firme, e depois disso vem o açúcar, que é o açúcar amarelo ou escuro, e daí vem o açúcar branco, que ele já é industrializado. Eu vou dar uma paradinha, vou pedir pro Moisés pegar para mim um pacote de açúcar mascavo que está ali na geladeira.
para mostrar para vocês o que a prof tem aqui. A prof comprou, o esposo da professora comprou de uma família que sempre produz, só que ele é clarinho porque o pessoal produz, eles fazem o açúcar num tacho de inox. Olha aqui que clarinho, ó. É um tacho de inox. Tem uns que saem mais escuro, tá? Quase preto, dependendo da onde sai a produção. Se é num tacho de alumínio, outro tacho qualquer, tá? Então, esse foi feito num tacho de inox. Olha que bonito. E bem docinho. Eu fiz... do sábado eu fiz pipoca com esse açúcar aqui. Muito bom. Tá, então aqui, com o aumento de mão de obra escrava, indígena e africano, que vieram da África e os índios daqui, aumentou-se a plantação e aumentou-se a produção de cana, aumentou-se a produção de açúcar e daí voltava para Portugal e lá atendia as necessidades do remédio, como a gente leu na página anterior. E nesse processo também teve uma exploração aqui no Brasil de alguns produtos chamados drogas do sertão. Nossa, prof, que é isso? São alguns produtos que eram usados como iguarias ou especiarias para também remédios, para produtos de venda muito alto, e eles também levavam, faziam um troca, levavam, traziam. E também tiraram daqui a borracha natural, que é o látex das seringueiras, o couro de boi extraído também para exportação dos animais, né, o gado que aqui tinha. A prof tem aqui alguns produtos que vai mostrar para vocês que tá no Você Sabia, das drogas do sertão que foram encontradas na floresta amazônica, tá? Não tem o cacau selvagem, mas aqui conta o cacau selvagem. Temos a canela, olha aqui a canela, ó. Aqui a prof tem uns pedacinhos de pau de canela, que é muito bom para fazer chá. A mamãe de vocês usam às vezes para colocar no arroz doce, na canjica, tá? Esse aqui é a canela. Temos também a especiaria do cravo, tá? Olha aqui o cravo. Ó, esse é o cravo. Se vocês pudessem estar aqui para sentir o cheiro, mas peça para a mamãe, que normalmente a mamãe tem isso em casa, guardadinho. A prof tem bastante sempre para fazer chazinho e colocar. Outro dia eu fiz arroz doce e coloquei. Usado também no sagu, tá? Então, esse é o cravo. E essa é a canela. O que também a prof tem aqui para mostrar que era usada como drogas do sertão? O gengibre. Olha aqui, gengibre. Gengibre está sendo falado para usar muito hoje em chazinho, ralado cru no meio da salada, para também eliminar o vírus do corona, tá? Então, ou para evitar, para você ficar imune, para você ter resistência. Eu vou cortar aqui, ó. Também se vocês pudessem cheirar, é muito bom. Eu gosto muito de ensalada, eu gosto muito de chazinho assim. Eu também fiz domingo um chá de erva doce com gengibre e canela. Também fica muito saboroso. Se vocês pudessem sentir o cheiro. O que mais que a prof trouxe aqui? Ó, aqui fala na parte da página 82, fala da tinta do urucum. Esse urucum, a prof não tem a sementinha. É uma sementinha vermelha que vocês percebem aqui na apostila aqui, ó. O cacau é esse grandão, tá? Que parece melão, mas não é. Esse é o cacau. Esse urucum aqui é o... a gente usa para tempero. Coloral, lembrei, ó, cheirei e lembrei. Ó, esse coloral também, que é tinta de urucum, ele solta uma tinta, dá para usar. Lembra do povo vermelho, os imbas, eles usavam também esse produto para se pintar, certo? E a prof também tem aqui o açafrão, que também solta tinta, também é uma especiaria, uma iguaria e uma droga do sertão. Esse aqui tá raladinho. Ui, derrubei. Nem vi. Vocês devem ter visto aí, né? Derrubei no livro e no computador. Então, esses são alguns produtos como drogas do sertão. São nativos do Brasil,
não existiu na Europa e por isso atraiu os interesses dos europeus que se referiam a eles como novas especiarias e daqui eles levavam para lá, certo? E agora vamos para a página 83 para a gente responder a questão 6 e fazer o investigue. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui para a gente poder virar aqui. Ó, pergunta 1. Nós vamos responder a cruzadinha. As terras brasileiras doadas por Portugal a nobres, funcionários reais e burgueses está na página 81, no quadro texto complementar, bem no finalzinho, são as capitanias, ok? Capitanias. Questão 2, propriedade rústica de pequena extensão, está no clique da página 80, minifúndio, ok? 3. Cultivo de um só produto agrícola em latifúndios, no clique da página 82. Isso mesmo, monocultura. Questão 4. As chamadas drogas do sertão eram especiarias extraídas da floresta? Isso aí, amazônica. Tá no Você Sabia da página 82. 5. Propriedade rural de grande extensão. Também está no clique da página 80. Isso mesmo, latifúndio. 6. Forma de trabalho utilizada em maior quantidade nas lavouras no período colonial. Escravidão. Muito bem. E escravidão nós temos na página 82, no texto abaixo da imagem dos canaviais. E a última questão, primeiro produto agrícola amplamente cultivado no Brasil colonial foi a cana de açúcar. Muito bem, certo? Tá aqui, ó, a cruzadinha, ok? Vamos para o investigue. 1. A cana-de-açúcar continua sendo cultivada no Brasil? Sim. E pelo mapa a gente sabe que um dos lugares que mais planta, 60% da plantação é em São Paulo, no estado de São Paulo. Viu que interessante? E envolve ali a região sul, sudeste e centro-oeste, 90% da plantação acontece ali. Então a 1 é sim. 2. De acordo com o mapa, em que região do Brasil se concentra o cultivo de cana? Região sudeste, por conta de São Paulo, tá bom? Já foi bastante no nordeste, aí desceu um pouquinho, mas ainda tem, ali também tem algum pedaço que se planta. 3. Houve mudança em relação à região onde era cultivada no período colonial? Sim. Qual o estado brasileiro onde há mais plantação de cana atualmente? Nós já vimos foi São Paulo. Então, ó, no período colonial, a produção se concentrava na região nordeste, tá? Que a prof acabou de falar. Então, no período colonial, a plantação de cana-de-açúcar se concentrava no nordeste. Atualmente, São Paulo é o responsável por 60% da plantação de cana-de-açúcar, ok? 4. Quais os prejuízos? Agora vem o problema, né? Tudo tem uma consequência para natureza, para plantação, e a gente está vendo bastante isso em ciência, né? Vamos lá. Quais os prejuízos que o cultivo da cana-de-açúcar em latifúndio, em grande extensão de terra, provoca no solo e no meio ambiente? Vamos lá? Vamos entender aqui junto com a prof, ó. Desgaste e empobrecimento do solo, forçando o uso de fertilizantes e agrotóxicos químicos que contaminam os alimentos. Desequilíbrio ambiental que ocasiona o desmatamento. Olha que tristeza, né? O prof vai mostrar aqui para você dar uma olhadinha no investigue, ok? Encerramos então a aula de história. Desejo a vocês tudo de bom. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Vocês sabem onde está o número do meu zap e sabem como falar comigo, ok? Desejo tudo de bom. Vamos para a próxima aula, hein, gente? Tchau, tchau!